Muito bem, hoje, dia 1º de julho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Nós sabemos, pela nossa fé, que Jesus vem ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus salva o mundo do pecado e da maldade, salva os homens do pecado, mas também Jesus salva os homens da influência do inimigo, do demônio, autor e princípio do pecado. Jesus é vencedor nesse combate. Na sua cruz, ele destrói o inimigo, destruindo também a morte que aprisionava os homens, abrindo aos homens o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. E nesse confronto de hoje, na região dos Gadarenos, 2 possuídos pelo demônio. E ali Jesus os confronta. Os demônios que possuem esses homens, saídos das sepulturas, isto é, do lugar dos mortos, eram tão violentos que todos ali tinham medo deles. E eles dizem então a Jesus: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes para nos atormentar antes da hora?" Os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus, sabem quem ele é e por isso o temem, porque sabem que já estão derrotados. Mas e a população ali naquela cidade? E os homens que estão ali? Estes não reconhecem Jesus. Aliás, depois que Jesus os liberta e abre o caminho para Deus, que os demônios obstruíam, eles expulsam Jesus. E por isso também a humanidade recusa a Deus e por isso vão crucificá-lo. Mas a cruz não é a derrota de Cristo. A cruz é sua vitória sobre o pecado, sobre o demônio e sobre a maldade. E nós, então, devemos nos questionar a partir desse Evangelho. Nós também reconhecemos Jesus como Filho de Deus e esperamos a sua hora, o seu tempo, para nos libertar, para nos salvar. Nós o acolhemos em nossas vidas ou nós queremos expulsá-lo de nossas vidas? Com certeza, queremos acolher Jesus. E para isso, precisamos estar abertos a Ele, a sua palavra, e não nos deixar iludir pelo inimigo, nem pelas seduções do mundo. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus chega à outra margem do lago. E ali encontra esses homens possuídos pelos demônios. E os demônios logo reconhecem Jesus. "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Queres nos atormentar antes da hora?" Que hora é essa? Que tempo é esse? A hora da cruz. Jesus também, em outras passagens, vai dizer: "A minha hora não chegou", ou "está próxima a minha hora." É a hora da cruz, onde Jesus, através de seu gesto de amor, ao dar a sua vida, nos liberta de todos os males e do demônio. E abre-nos o caminho para Deus. Aqui no Evangelho se diz que eles eram tão violentos que ninguém poderia passar por aquele caminho. Podemos entender esse caminho não só geograficamente, mas espiritualmente.
O caminho que leva a Deus é obstruído pelo demônio, pelo pecado. E Jesus abre este caminho. Então, os demônios que reconhecem lhe suplicam: se vai nos expulsar, manda-nos para os porcos. E os demônios vão para os porcos, animais sem razão, que, possuídos, se apavoram, atiram-se sobre o penhasco e caem no mar. E no mar, então, se afogam, perecem, nos diz o Evangelho. Ali pereceu o mal. Os demônios pereceram, porque a força de Deus os destruiu. O amor de Deus pela humanidade os destruiu. Deus ama a humanidade e quer salvá-la em seu Filho Jesus Cristo. Mas a humanidade não reconhece. A hora de Jesus irá chegar porque os homens o rejeitaram. Mas a cruz há de libertar e abrir as consciências dos homens, assim como reconhece aquele soldado. Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Ao abrir o seu lado e ver jorrar água e sangue, esse soldado reconhece Jesus, este que era um pagão. Ou seja, se começa a abrir então para os homens a grande novidade do amor de Deus, que abraça a humanidade em sua misericórdia e os liberta do mal e os salva. Mas aqui, então, quando aqueles que guardavam os porcos fogem da presença de Deus, fogem da presença de Jesus, assustados quando deveriam estar admirados, porque Jesus os libertou daqueles possuídos. Vão até a cidade, contam tudo, inclusive o caso dos possuídos, ou seja, como Jesus libertou aqueles possuídos, e o povo da cidade vem ao encontro de Jesus. Vem ao encontro de Jesus não para acolhê-lo, para reconhecer nele: tu és verdadeiramente o Filho de Deus, mas para expulsá-lo de suas vidas, de sua cidade. Mesmo que ele tenha feito o bem a eles, mesmo que ele os tenha salvado, eles não são gratos. Preferiam ficar atormentados nas trevas e na escuridão. Apegados que estão ao pecado, não querem converter-se. Este risco também nós corremos. Se nos apegamos demais às coisas deste mundo, às seduções deste mundo, podemos rejeitar Jesus de nossas vidas e de nosso coração. Podemos esquecer de ser-lhe gratos, porque ele nos libertou do mal, do pecado e do demônio com a sua cruz. Que Deus nos dê a graça, então, e nos liberte disto, do mal de não enxergarmos em Cristo o Filho de Deus. Que Ele nos liberte do fechamento de nosso coração à sua palavra, ao seu amor e à sua misericórdia. Que Ele nos dê a graça de termos um coração agradecido e um espírito sempre pronto a ouvir a sua palavra e colocá-la em prática, a reconhecer Jesus como o Senhor de nossas vidas, aquele que nos liberta do mal e do pecado e expulsa para longe de nós o demônio, abrindo-nos o caminho, a passagem para o céu e para a salvação eterna. Deus abençoe a todos.